Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Vamos ao texto. Então prenderam, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco, outra pessoa o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor virou-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro então saiu dali, chorou amargamente. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam. E vendavam-lhe os olhos, perguntavam: Profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Dize-nos se és tu o Cristo. Ele respondeu: Se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas a partir de agora o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Para que precisamos ainda mais de testemunhas? Pois nós mesmos os ouvimos da própria boca dizer. E levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar impostos a César e dizendo-se ser ele mesmo o Cristo, um rei. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Então Pilatos disse aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda. Ele coloca o povo em alvoroço e ensina para todos da Judéia, vindo desde a Galiléia até aqui. E ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a ele e que também estava em Jerusalém naqueles dias. Vamos até aqui, depois a gente fala sobre a questão de Herodes. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante. O que Jesus tinha profetizado aconteceu. Pedro negou Jesus. E a consequência dessa negação foi que ele, ao Jesus fixar os olhos nele, né, o texto diz muito claro isso, ele foi lá e chorou amargamente. É uma expressão muito dramática, né? Chorar amargamente é chorar assim, como se o mundo estivesse acabando, como se você tivesse perdido alguém tão especial na sua vida, né? E aí, a partir disso, né, a partir dessa prisão de Jesus e dessa narração de que Pedro havia negado ele, eles levaram ele para o Sinédrio, que era essa reunião política, né, política e religiosa, e levantaram várias testemunhas, né, vários relatos falsos sobre ele, né,
e a fim de que tivessem um argumento para levar até a autoridade de Israel, que era, no caso aqui, o Herodes. E aí, no início do capítulo 23, a gente vê essa assembleia conduzindo a Herodes, e aí a gente tem aqui um julgamento. Na verdade, você teve um julgamento antes na político religioso, e agora você tem um julgamento civil, né? E aí é lógico que Lucas deve ter resumido aqui, porque esses julgamentos são julgamentos, principalmente uma pessoa com notoriedade igual a Jesus, deve ter ocorrido de forma extensa, né? Mas aqui você vê no versículo 2, 3 acusações, né? Achamos esse homem perturbando a nossa nação, ou seja, perturbar a paz das pessoas, proibir de pagar impostos, né? E dizer que ele era o Cristo, né? Que era o esperado Cristo dos judeus. Então, 3 acusações, e 3 falsas, né? Jesus, muito pelo contrário, não perturbava nada. Jesus só realmente espalhava paz, amor, bondade, né? Cura. Pagar impostos, a gente sabe de texto que nós já lemos aí, que Jesus falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E dizer que ele é o Cristo, ele nunca falou abertamente que ele era o Cristo. Ele sempre falou reservadamente aos seus discípulos. Mas a multidão ele nunca falava. Inclusive, quando os demônios se manifestavam, os demônios reivindicavam o nome dele como Cristo, mas ele falava sempre assim: tu dizes, ou então repreenda, ainda não é chegada a minha hora. Sempre assim. E até aqui, perante Pilatos, não é que Jesus negava ser o Cristo, porque não era a hora realmente de manifestar, porque a manifestação dele como Cristo vai ser em glória. Quando ele morre, nós vamos ver aí para frente várias catástrofes naturais, sinais no céu, sepulturas se abrem. Então mostra claramente quem ele era. Então, para as multidões, ainda ele não revela para as multidões, tanto que ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Aí uns, profetas, ou você é Elias. E aí Pedro, que andava com ele, vai e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, o que a gente percebe aqui é as testemunhas, as pessoas dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, aí termina aqui com esse julgamento de Herodes. Herodes não consegue ver nada em Jesus e manda Jesus na verdade, Pilatos, né, não vê nada em Jesus e manda Jesus para Herodes, né? Aí você tem aí uma questão política também. Eles não querem tomar para si essa responsabilidade, né, de condenar alguém que realmente estava fazendo uma diferença em Israel, né? Então é isso, né? Antes daqui do julgamento dele, amanhã, que é a sexta-feira da paixão, nós vamos debruçar sobre o julgamento dele. Mas hoje a gente está nessa questão essa questão mais política, civil, né? Só precisa entender que armaram todo um esquema para condenar Jesus, para que realmente fosse uma coisa validada por Roma. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor foi às últimas consequências. Jesus, como o texto lá em Isaías disse, que ele foi como uma ovelha muda ao seu matadouro. Nós percebemos aqui no texto várias acusações falsas, várias pessoas caçoando dele, colocando um pano nos seus olhos e dizendo e maltratando ele, pedindo para ele dizer quem estava maltratando. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sofreu por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer e fazer a diferença
pelo amor, pela bondade, pelo Senhor ter morrido por nós, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida e uma vida em abundância. Senhor, continuamos te pedindo que o Senhor livre-nos desse mal, dessa pandemia, que o Senhor dê direção às autoridades, para que eles possam fazer o melhor por nós, Senhor. E que nós possamos cuidar de nós e dos nossos familiares, Senhor. Mas pedimos a boa mão do Senhor, que o Senhor conduza essas questões, ó Deus. Agora, uma coisa boa que a gente tem visto nessa questão é que, ao menos nessa Páscoa, não temos visto muitas pessoas falar muito de chocolate, de coelho, mas vimos as pessoas falar da ressurreição do Senhor e quanto isso foi importante para nós. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor sabe fazer as coisas. Nós não sabemos o que o Senhor quer nos mostrar com isso tudo, mas nós nos rendemos à sua soberania, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.